Bom dia! Bom dia, Ju, tudo bem aí? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Tá me escutando bem? Tô, você também tá me escutando bem? Perfeito. A imagem e o som, ok. Eba, que bom. Bom, vamos ver se uma galera entra. Se a galera não entrar, a gente vai fazer o papo, porque depois esse vídeo vai ficar na timeline, então todo mundo vai poder assistir a hora que quiser, Legal. tá bom? Oi, Rebeca, já tem um pessoal aqui chegando. Vamos começar o bate-papo então. Antes de tudo, vamos se apresentar, né, para quem ainda não conhece a gente, né? Não é todo mundo que Vamos, trombou com a gente na rua, né, Rê, nos ativismos da Animal Livre. é verdade. Bom, pessoal, eu sou Juliana, sou coordenadora nacional da Animal Livre aqui no Brasil. O Renato é o nosso ativista, já deve ter visto fotos deles aqui comigo, né, no nosso feed. Ele faz parte da nossa equipe de ativismo, é ele que vai com a gente na rua, né, e a gente vai lá falar de veganismo para a galera. Estamos com as nossas atividades suspensas desde março, porém agora a gente vai começar a fazer uma movimentação aqui online, né, para que a gente comece também aqui, através dessa ferramenta do Insta, a levar informação e bater um papo com vocês. Então, hoje o bate-papo vai ser com o Renato, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Ah, bom, meu nome é Renato, tenho 33 anos, moro em São Paulo. Trabalho com produção de eventos, já trabalhei muito com arte, como bailarino, como ator. E eu estou transicionando para o veganismo desde o ano passado. Vai começar agora em julho, vai fazer um ano. Um ano, olha como passa rápido. É. E Animal Livre veio para o Brasil em setembro, não foi, Ju? Isso, os trabalhos Você deram trouxe? início, né, aberto ao público em setembro do ano passado, 2019. Isso. Aí eu participei algumas vezes nos ativismos com a Animal Livre e tem sido muito legal, assim, esse processo de participar, porque a gente vai se conectando com mais pessoas que estão na mesma vibe, né? Então Exatamente. hoje a gente vai falar um pouco de. Você Tá caiu? travando um pouquinho. Ah, agora voltou. Agora voltou. É isso, a gente Ah, vai falar pronto. sobre esse processo de transição, né? O Rê é muito legal ter o Rê na equipe, né? Porque por conta de todo esse. Deixa eu só tirar meu gatinho daqui, gente. Que estamos todos em casa, então, né? Temos gatinhos causando. É, o Rê vai falar um pouquinho sobre essa questão da transição. É muito legal ter o Rê na equipe, né? Porque as pessoas que procuram a gente na rua, quando a gente vai fazer o ativismo, né? Elas vêm exatamente com as mesmas dúvidas, né? Que todo mundo tem quando está fazendo essa transição, né? A princípio, as pessoas sempre associam o veganismo ao alimento, né? O primeiro questionamento que sempre chega pra gente, né? Eu acho que você também sempre foi assim, né, Rê? É relacionado à alimentação, né? As pessoas ainda entendem o veganismo de uma forma bem superficial, vamos chamar assim, né? No qual, quando a gente se torna vegano, a gente está apenas deixando de comer os derivados, né? Quando, na verdade, o veganismo ele é muito profundo, né? Ele não é uma dieta, ele vai muito além de tudo isso que as pessoas pensam. Então, a gente abre uma discussão muito maior, né? Quando a gente vai fazer o ativismo na rua, e é uma troca muito legal, né? As pessoas são muito receptivas ao ouvir a conversa, né? Porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? E é normal as pessoas terem dúvidas, né? Eu tive, né? Eu retém. Então, é isso que a gente vai bater um papo aqui, né? E com certeza, muito do que a gente vai falar aqui, vocês vão se identificar, né? É isso aí. Eu Bom, acho que. diga. Continua, você Não, manda, você manda. pode falar, depois eu puxo. Como se fosse uma coisa muito pelo lado que não é da comida, talvez seja até mais fácil do que começar no da comida, que a comida, para mim, pelo menos, tem sido mesmo mais difícil de completar a transição. Mas aí você puxa, a gente fala. E deu uma travadinha, mas eu consegui pegar o final. E aquela é aquela questão, né, Rê, do criar hábito, né?
Isso Porque mesmo. é aquilo que a gente sempre conversa muito, você sempre me traz muito isso, né? Em todos esses movimentos que você faz relacionados à sua transição. Você vai criando novos hábitos, né? Diante de algo que você está acostumado, né? Que é imposto por uma sociedade, a gente nasce numa sociedade que ensina a gente a comer os animais, né? Não temos escolha a princípio, né? Hoje esse cenário está mudando, né? Eu percebo que as crianças que estão passando, né, pela fase da infância hoje, elas já têm um panorama diferente por conta dos pais, né? Algo que a gente não tinha, né? E é comum, né? Faz parte da nossa sociedade. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente entra naquela questão da mudança de hábito, né? Realmente é algo É. assim que no nosso dia a dia a gente começa a ver que tudo que a gente consome é relacionado aos hábitos que a gente tem. E eu queria que você falasse um pouquinho de como está sendo esse processo para você em relação aos hábitos que você tem na sua vida, no seu dia a dia. Eu acho que isso que você falou é um primeiro passo mesmo para a gente entender o mundo que a gente está, né? Porque você fala do hábito. A gente trabalha muito, mora na cidade, né? São Paulo é uma cidade louca, todo mundo trabalha muito, está sempre com pressa, a gente não tem tempo de fazer a comida, a gente às vezes não tem tempo nem de escolher direito a comida. Então, como que você lida com a sua alimentação ou com a sua escolha de comprar produtos, né? Então, é mais fácil você ir na esquina e comer um hot dog ou você vai se disponibilizar de ter um tempo de cuidar da sua alimentação, de escolher com consciência, né, os produtos, tanto de alimentação como de vestimenta que você usa, né? Eu acho que Cosméticos, né? esse cosméticos, tudo. Então, eu acho que essa é o primeiro ponto mesmo, é a gente entender que você tem que mudar o seu estilo de vida, que o veganismo é um estilo de vida, né, Ju? Então, para mim, quando a transformação mesmo começou a acontecer, eu sempre gostei muito dos temas de veganismo, sempre achei um horror tudo que fazem com os animais, mas eu consegui mesmo, acho que, verticalizar o veganismo quando eu vim morar com o Dé, que é meu namorado, Tá. e ele meio que topou entrar nessa luta comigo. Porque antes eu morava com os meus pais, e os meus pais, né, morando na casa deles, eles têm o ritmo deles, e a geladeira, de certa maneira, as compras são eles que fazem. Então, Tá. eu acho que é um pouco difícil quando você. É um pouco mais difícil quando você está cercado de pessoas que não estão nesse movimento. Mas morando com os meus pais, eu consegui já fazer bastante diferença. Porque quando eu primeiro parei de comer carne de Uhum. vaca, Há quanto tempo você pô, não come carne? carne de vaca, eu comecei a virar vegetariano em 2009, 2010, aí eu voltei, comecei a trabalhar em barco, foi muito difícil de continuar. E aí, desde 2015, eu parei de comer carne de novo. Então, já faz 5 anos que eu tô sem comer Hum, carne de vaca e carne de porco. ótimo. E na casa dos meus pais, eles comiam muito frango. Meu pai come muito frango. Então, para não comer a carne de vaca, na casa dos meus pais, eu consegui introduzir a proteína de soja. Então, a minha mãe começou a fazer macarrão com proteína de soja, começou a introduzir a proteína de soja na alimentação da casa. Então, eu não consegui revolucionar, mas eu consegui trazer alguns elementos Legal. para esse sistema que a minha família vivia. Sim. E aí, quando eu vim morar com o Dé, a gente falou, a gente topou isso junto, assim, vamos mudar o nosso hábito? Vamos pro veganismo? Vamos. Uhum. Então, o primeiro ponto foi parar de comer frango e comer carne animal, né? Peixe, frango. Então, rolou Tá. uma despedida do sushi, rolou uma despedida do hot dog, Sim, sim. e aí a gente começou a encontrar as possibilidades, né? As alternativas para essa alimentação. E para isso exige essa criação de hábito. Por quê? Eu, por exemplo, morava com os meus pais, a minha mãe, né, italiana, cozinha bem pra caramba. Então eu não tinha esse costume de cozinhar e tinha até um pouco de preguiça ou de, sabe? Uhum. Porque realmente é mais fácil a gente ter as coisas na mão, né? É mais fácil você ir no McDonald's. É mais fácil você pedir no iFood. É mais fácil quando você tem alguém na sua família que prepara a comida para você. Uhum. Mas, quando você começa a se aproximar desse hábito de cozinhar, por exemplo,
é muito libertador, porque você começa a se apropriar do que você está colocando no seu corpo, né? E a gente começou você começa a gerar uma consciência do que você está consumindo, né? Você começa a gerar uma consciência, Ju. E isso é muito louco, porque eu, por exemplo, sempre tive bastante problema com gases. E eu não acho que eu seja intolerante à lactose, mas eu fui entendendo que esse problema está absolutamente relacionado com a minha alimentação e com o que eu ponho para dentro. Então, quando você começa a criar essa intimidade com a sua alimentação, e até com os produtos de higiene também, você começa a perceber os efeitos que eles têm no seu corpo. Que a longo prazo, você toma Coca-Cola a vida inteira, você não entende o efeito que isso tem. Mas quando você para, quando você interrompe esses processos que são meio automáticos e robóticos, né, que a gente aprende e a gente nunca para pensar sobre isso. Quando você consegue interromper, comer carne, por exemplo, você começa a sentir sutilmente as mudanças que vão tendo. Então, quando eu parei de comer carne de vaca, eu senti a minha digestão mais leve. Eu também senti que eu comia e eu não parecia que eu não estava cheio, porque acho que a carne ela pesa tanto na digestão, né? Sim, que ela você demora, sente o seu organismo demora para digerir. tô cheio, tô tipo, ai, comi, tô cheio. E aí quando você passa a comer coisas mais leves, que não tem essa digestão pesada, você fala, nossa, parece que eu eu tô cheio, tô satisfeito, mas não tô me sentindo pesado. Eu costumo falar assim, quando a gente começa a comer comida, de fato, né? Porque agora sim a gente pode dizer que a gente come comida, né? Quando a gente tira essa relação, né, do animal no nosso prato, né? E entra nessa questão realmente do quanto os animais são explorados sem necessidade, porque eles não nasceram para nos servir, eles não nasceram para ser comida, então a gente passa de fato a consumir comida, né, nesse momento. E a transformação vem, né? E é muito E bom. a transformação vem. E é muito libertador, assim, é muito gostoso, porque se você para pensar que o churrasco é um evento social e que é uma desculpa para as pessoas se reunirem e que a gente, de certa maneira, está condicionado a comer sempre as mesmas coisas, né? Vai fazer um evento social, ou pede pizza que tem queijo, ou vai num churrasco, ou vai num japonês que come peixe. A gente é muito limitado, assim. Então, quando você começa a criar esse hábito e começa a desenvolver abrir o seu paladar para outros sabores, é muito gostoso, porque tem tanta coisa que a gente não come e que é delicioso, e que você fala assim, eu me sinto muito livre, assim, nesse processo de transicionar para o veganismo, eu estou me sentindo muito livre. E é uma descoberta, né? Você descobre sabores, né, que você não imaginava e que eu acho muito curioso é que as pessoas às vezes falam, ah, não vou comer vegetal, faz cara feia, né? Como uma pessoa faz cara feia com vegetal e, né, de forma consciente consome um animal, né? É um paradoxo aí, né, que a gente tem que diante da sociedade, mas em todo esse processo, eu acho que além da gente tratar, né, desse assunto voltado para o direito dos animais, para, né, para deixar com que a exploração dos animais seja algo dentro dos hábitos de uma sociedade, né, tem essa questão, sim, né, do nosso corpo passar por uma limpeza, um detox mesmo, e você trazer uma consciência de que, sim, você está se alimentando de fato de comida, né, de alimentos, né? E essa transformação começa com a sua decisão consciente, né? Porque para o capitalismo, para o sistema que funciona no mundo e que está colapsando o mundo, né? O capitalismo, o planeta Terra não sustenta mais o capitalismo. Não serve, não vale a pena para eles essa mudança. Então a gente tem que decidir mesmo, ir na contramão. E quando você fala em descoberta, é realmente isso, porque hoje em dia com a internet tudo a gente tem mais acesso às informações, né? Então você fala assim, quero fazer um estrogonofe, opções de estrogonofe vegano. Eu outro dia fiz um estrogonofe com a entrecasca da melancia, que é a parte branca. Que coisa incrível. Que você joga fora. O valor nutricional dela não é muito alto, então você tem que aprender a combinar. Olha que legal isso. Você começa a aprender as propriedades da comida que você vai ingerir, né? Sim. Então, é uma maneira da gente ir contra isso tudo que está sendo horroroso para o planeta e de você se apropriar
de um conhecimento que não é disseminado, né? Não é interessante para a sociedade que a gente pense, que a gente tome decisões conscientes. E eu acho que, assim, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, de dar voz para as pessoas negras, para as pessoas LGBT, hoje está tendo uma paralisação, né, de Sim, aplicativo por aplicativo. causa dos entregadores que estão, tipo, sofrendo com esse sistema capitalista horroroso, capitalista. Eu acho que é muito legal a gente se apropriar disso, assim, e começar a fazer essa mudança em prol dos que não podem, né? Os animais são os que menos têm lugar de fala, são os que menos estão representados, são os que mais são escravizados e que não podem se defender. Tá. Então, eu acho que nesse momento que a gente está abrindo a cabeça para todas essas questões, tem que abrir a cabeça para isso também, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Somos as vozes dos animais nesse momento, né? Então eu falo que todo mundo que entende, né, esse posicionamento do veganismo, ele se torna um ativista nato, porque começamos a falar sobre isso, né, e mostrar para as pessoas realmente, né? Porque assim, hoje as pessoas já entendem muito desse processo, mas assim, o que está por trás dessa indústria toda é algo que ainda é muito camuflado, né? E hoje a gente tem acesso à informação, como você disse, em todos os âmbitos, inclusive nesse. Né? Existem documentários, né, que deixam tudo muito claro. Então hoje não tem desculpa para você falar, eu não sabia. Eu não sabia que era assim, né? Eu não sabia que acontecia isso. Hoje a gente tem a informação na nossa mão e a gente sabe. A maioria das pessoas sabem realmente o que acontece. Então somos a voz, né? A gente dá a voz para os animais nesse momento, né? Com pequenas mudanças do dia a dia, né? As pessoas que convivem com a gente, seja dentro de casa, seja nossos amigos, eles já começam a entender, a gente acaba, né? Deixando uma sementinha por onde a gente passa, né? A sensação que eu sempre tenho é essa, né? É um processo que muitas pessoas levam um tempo, né, para entender. Tem pessoas que são de ligar a chavinha e já começa a fazer essa revolução, né? E como você disse, né? Algo que vai além da cozinha, né? Não se limita ali nesse espaço da cozinha, lógico. Cozinha é porta de entrada, né? É o primeiro contato que a gente tem com toda essa questão é dentro da cozinha, mas vai muito além, né? É o que a gente estava falando. Roupa que a gente veste, né? O que a gente coloca dentro do nosso banheiro, com o que a gente está lavando o nosso cabelo, né? A gente Com o que começa a aí. gente está escovando, com o que você está fazendo na barba, Pois é. quais os testes que eles fazem, né? É horroroso, assim. Conforme você vai descobrindo, você vai realmente se posicionando contra, porque é impossível a gente ver essas imagens e não sentir nada, né? Tanto que eu acho que o que acontece, e aconteceu comigo por um tempo, é das pessoas falarem, não quero ver, não quero ver. Não quero ver animal, não quero ver porquinho, não quero ver sofrimento. Acontece. E Mas acontece com a gente na rua, né? Quando a gente vai pra rua e tá segurando. né? Tem gente que passa assim pela gente. Não quero Tem olhar. gente que passa assim, Sim. E é muito complicado, assim, porque, lógico, eu entendo, né, que as pessoas não queiram ver um animal sofrendo, mas que lugar é esse, né, que a gente tem um cachorro dentro de casa e ama o cachorro, ou às vezes vê os passarinhos na rua, a gente tem uma relação de amor com alguns animais e de não quero saber com outros. Então, não vou sair da minha zona de conforto, não quero saber e finge que nada está acontecendo. É um Sim. processo que precisa ser conversado, né? Porque tá errado, né, gente? Precisamos falar sobre especismo, né? A gente tem que levantar esse assunto. A gente pode até marcar um bate-papo aqui para focar só nesse assunto, porque é algo que parece que está muito bem resolvido, mas as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Quando a gente levanta essa bandeira, né, em rodas de conversa, às vezes acontece, vem dúvidas muito pertinentes em relação a isso. As pessoas realmente ainda estão entendendo, né, essa relação, né, e o quanto a gente se dedica, né, a mudar, né, e se colocar num lugar de fala realmente como voz dos animais nesse momento, para que todos entendam que todos os animais têm os mesmos direitos,
independente de espécie. É essa bandeira que a gente levanta muito, né? E na rua também, né? Conversam muito com a gente sobre isso, né? As pessoas que vêm conversar com a gente segurando o cachorrinho, alguns fazem uns paralelos assim, meio que fica oi, né? Mas a gente entende que é o processo para cada um entender daquilo que a gente está se propondo a falar, né? E tirar as dúvidas de modo geral, né? Eu acho que é legal também, Rê, a gente falar um pouquinho, já que a gente está falando de veganismo assim, de uma forma bem ampla, essa questão de sair da cozinha, né? Da gente começar a mudar os nossos hábitos, né? O que a gente costuma comprar fora da cozinha, né? Relacionado ao que a gente veste, né? O que a gente usa no nosso corpo, né? Para você foi difícil esse momento, tanto quanto a cozinha, ou é algo que está sendo ok? Olha, Ju, eu não acho, de verdade, eu não acho que transicionar para o veganismo seja uma coisa difícil. Eu acho que é um estudo que você tem que fazer, sabe? Quando é um comprometimento que você vai aprender uma coisa nova. Então, não é difícil, tipo, ah, meu Deus, é muito difícil. Não, hoje em dia você vai no mercado, que foi o que eu comecei a fazer. A gente ia no mercado, ligava no celular e via assim, sei lá, colocava o nome da marca, testa em animais? Testa em animais. Então, essa aqui não vou mais comprar. Tem até algumas listinhas prontas. Então, assim, a informação está aí. Mas ela não está... Né? Ajudam muito. Só que essa informação, como ela não é pertinente para o sistema capitalista, não está, né, na TV, não está na tua cara. Então você tem que procurar. Então eu acho que o difícil do veganismo é que você realmente tem que buscar as informações e você realmente tem que trazer isso para a sua vida. Então, por exemplo, ir ao mercado. Comecei a ver, tal marca testa em animal, testa em animal. Quais são as marcas que não testam? E aí você descobre que os mercados muitas vezes não têm essas marcas que não testam. Então, como que você faz? Por exemplo, uma pasta de dente. Fui no mercado grande, não tinha nenhuma marca que não testasse em animais. Aí você começa a ver, como que eu vou fazer com isso? Vou usar as pastas que eu tenho, vou buscar lugares onde eu sei que vão ter, dá para fazer em casa também, né? Não é complicado fazer uma pasta de dente. Com óleo de coco, bicarbonato de sódio, você faz uma pasta de dente em 30 segundos. Tudo natural. Então eu acho que o que pode ser complicado num primeiro momento é a gente entender aonde que estão esses produtos ou aonde que estão essas alternativas, né? Porque ninguém te ensina na escola como fazer pasta de dente, como fazer produto de limpeza, como o vinagre pode ser usado no lugar do amaciante. Então, existe um mundo de alternativas que estão na internet, é só você buscar. Existem grupos maravilhosos, né, nas redes sociais, né, no Facebook, nos quais os veganos se reúnem para falar disso, para tirar dúvida, né? Para que todo mundo contribua de alguma forma. Porque é o que você falou, são as etapas, né? Primeiro você chega e você começa a entender, tá, quais as empresas que realizam teste. Ok, é uma lista. Aí depois você começa a ver, pera, quais as empresas que são veganas, né? No sentido assim, quais as empresas que não têm envolvimento com ações que usam animal, exploração animal, seja no patrocínio de um rodeio, enfim, né? Esse assunto também dá outra live, porque esse assunto é muito interessante. Eu acho que é algo que tem que ser discutido dentro do veganismo também. A gente conversa disso outro dia, mas só para dar um apanhado, você vai passando por etapas dentro disso, né? São várias listinhas. Você começa a entender que aquela marca eu não compro, porque ela é de uma multinacional. Deu uma travadinha. Voltou. Tá voltando. Voltou. Eu acho que o ponto é um pouco esse. Quando a gente entra nesse assunto veganismo, são tantas camadas de coisas que você tem que aprender, ou que você tem que mudar, ou que você tem que buscar. Eu acho que no primeiro momento as pessoas se sentem um pouco do tipo, ah, é muito para mim, não consigo. Porque é muito confortável a gente viver nesse mundo robótico, automatizado, onde a gente está fazendo o que o sistema quer que a gente faça, consumindo o que eles querem que a gente consuma, né?
Então é muito mais fácil você encontrar produtos de uma multinacional do que descobrir qual que é o produtor local, qual que é a vendinha do seu prédio ou do seu bairro, né? Sim. E sim, é muita coisa. Se você se propor a fazer pequenas mudanças todos os dias, no final de um ano, você tem um grande resultado. Então, eu estou transicionando há um ano e eu falei com o Dé e falei assim, vamos até onde a gente consegue. Vamos sendo o máximo de vegano que a gente consegue por dia. Então, na primeira compra, a gente foi buscar produtos que não testavam em animais. Aí a gente tirou todas as alimentações animais. Então, não compro mais leite. Mas ainda peço pizza, então não consegui sair do queijo, sabe? Mas a gente colocou, tipo, metas mesmo. Então, qual que é a primeira meta? A primeira meta foi não vou comprar mais nenhuma pasta de dente de marcas que testem em animal. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa, que levou um tempo de aprender a fazer pasta de dente, já fiz umas 3 ou 4, algumas não funcionaram, outras eu me adaptei super. Achamos já alguns lugares, eu já sei que naquele mercado tem uma pasta de dente legal, industrializada, de uma marca vegana. Sim. Então, esse foi um ponto. Você fechou esse? Então vai para o próximo. Qual que é o próximo? Amaciante ou desodorante. E ir fazendo as coisas por partes, porque é muita coisa mesmo. É um sistema inteiro que a gente tem que lutar contra. Então, E não hoje é, a gente tem. mas é muita coisa. Então você tem que ir com calma. Vai fazendo o seu melhor a cada dia. Eu costumo dizer assim, um tijolinho por dia. Você vai longe. E assim, hoje a gente tem, né, fácil acesso a muitas marcas veganas, né? Já tem muitas marcas que se posicionam como veganas, então fica mais fácil a gente ter acesso a esses produtos. Tem muitos eventos acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, né? E eu sei que no Brasil afora também tem muitos eventos só relacionados ao veganismo, né? Que possibilitam que a gente vá lá e faça nossas compras, né? De tudo isso que você citou aqui, não só das nossas comidinhas, né, mas também de todos os produtos que a gente usa dentro do nosso banheiro, dentro da nossa lavanderia, né? Então você começa a entender que você pode ajudar o pequeno, né, que está lá abrindo a sua marca vegana, a sua loja vegana, e aí fica essa questão da colaboração, né? Um colaborando com o outro e todos colaborando pelo todo, né? Que todo mundo entra nessa, com certeza, para defender os animais, né? Essa é a nossa voz. Isso. E chegou uns comentários bem legais aqui sobre a escova de bambu, né? Já fez a mudança da escova de bambu, muito legal. Leozinho também falou que ele está parando aos poucos. Hoje a única carne que come é o frango e cada vez mais procuro informação para ir mudando meus hábitos. É o que você falou, né, Rê? Procurar informação. Hoje a informação está muito fácil, né? A gente consegue ter acesso às informações de uma forma muito fácil, né? E existem, como eu disse, os grupos, né? Principalmente no Facebook, sempre são uma alternativa muito legal para quem está passando por essa fase, né? Porque lá você consegue tirar muitas dúvidas, pedir inúmeras indicações, né? Então, às vezes você está com uma dúvida, comprou um produto, não achou aquela empresa, não sabe se a empresa testa, não testa, pertence a grupo X, Y, né? Tá com dúvida em algum ingrediente, né? Porque a gente sai lendo rótulo, né? De ler rótulo de tudo. Né? Então, esses grupos ajudam muito, né, nesse processo. Outra, você não precisa. Entrar em grupos é muito bom, mas quando você começa a trazer a mudança para sua vida, isso vai acontecendo naturalmente. Por exemplo, um exemplo meio bobo, mas a gente está numa live do Instagram. E aí, pelo Instagram, eu comecei a seguir hashtag veganismo, hashtag receitas veganas, hashtag lixo zero, hashtag alternativas sustentáveis. E começou a aparecer na minha timeline vários posts relacionados a isso que vão me dando essa dimensão de quanta coisa a gente pode mudar, né? Exato. E aí eu comecei a postar nos meus stories do Instagram a respeito quando eu fui no mercado e estava buscando marcas que não testavam em animal e estava descobrindo todas as marcas que eu usava e gostava e que testam em animal e falando, não vou usar mais. Não vou mais usar. Ou então, quando eu fiz a receita do estrogonofe de entrecasca de melancia,
postei no Instagram. A resposta que eu tive no meu Instagram, Ju, foi muito maior. Eu tenho Instagram desde 2012. Sempre postei foto minha, foto de viagem, foto de trabalho artístico. E as pessoas curtem, blá, blá, blá. Mas o envolvimento de pessoas se comunicando comigo e realmente trocando comigo, falando, meu, também plantei um alho poró na minha varanda, ou eu tenho Legal. esse. Nossa, você fez esse estrogonofe e eu tento com leite de coco. A gente, o que eu estava te falando, né? Quando você mora, quando eu morava com os meus pais, não era um pouco mais difícil conseguir mudar a alimentação da família inteira. Mas eu Sim, queria que está te ajudando e que está também te motivando, e que também está comprometida na mudança, facilita muito. muito. E esse envolvimento com o Instagram e com as pessoas ao nosso redor também ajuda bastante, sabe? Seja pelo Instagram ou seja nos encontros. Agora a gente está, né, numa quarentena, não está encontrando muitos amigos. Mas Sim. todo encontro que eu vou com amigos antigos ou pessoas novas que falam, meu, eu vi no seu Instagram que você está fazendo veganismo, isso vira um assunto. As pessoas têm interesse, né? Tem Então, curiosidade, né? curiosidade, tem até uma disposição para começar. Então, por exemplo, o Leozinho aí está arrasando. Se já diminuiu tudo e está comendo só frango, já tem vários pontos aí. Como que você vai conseguir substituir o frango? Porque existe um lugar, né, da praticidade. O frango já vem cortado, já vem congelado, você só tempera e faz. Então, como que você consegue achar essa praticidade do frango em outros elementos? Por Os exemplo, a alimentos. soja é super fácil de fazer soja. Você deixa de molho na água, ela hidrata, você tempera e faz. O que é uma coisa também que volta nesse lugar que a gente estava falando do hábito de cozinhar, né? Então, assim, se você tempera o frango com XY, se você for temperar a soja com XY, talvez não funcione. Então, a gente precisa achar e descobrir outras maneiras de saborizar. O que você gosta, né? Essa é uma pergunta. Quais são as coisas que você gosta? Você gosta de... Quais os temperos que você gosta? E a gente fica, às vezes, sempre fazendo as mesmas coisas. A mesma Sempre coisa até para condicionado, né? de limpeza, assim, ou de higiene. Será que você gosta mesmo desse gosto da menta ou da hortelã que todo mundo coloca na pasta de dente? Eu parei de usar pasta de dente industrializada e outro dia fui usar uma e senti um gosto tão absurdo de menta que ai, e a gente está condicionado nisso, né? É a mesma coisa da Coca-Cola. Quando você para de tomar Coca-Cola, depois de um tempo, quando você volta a tomar, você fala, nossa, como isso é doce! É Então, verdade. descobrir esse lugar, né? E Exatamente. não é difícil, mas são muitas etapas que dá para ir fazendo aos pouquinhos. Super Sim, dá. esses dias eu estava lendo também algum perfil aqui do Insta, não sei dizer qual, e eles estavam levantando uma questão relacionada à Xuxa, né? A Xuxa hoje se posiciona como vegana, e aí eles estavam levantando uma questão referente a uma roupa que ela estava usando, se aquela roupa dela era de couro, né? E aí entraram nessa questão da transição, né? Que a Xuxa ela se posicionou dizendo que a partir do momento que ela decidiu, né, trazer o veganismo para a vida dela, ela já não consome mais nada de origem animal, né, inclusive no vestuário, né, mas ela ainda tinha algumas peças, né, de couro na casa dela e que ela estava se desfazendo aos poucos, porém, a foto que levantou esse questionamento era uma foto de material sintético, né, muito parecido com couro animal, mas era um material sintético. Então, são questões que acabam vindo, né, hoje de uma forma mais exposta por conta dessas pessoas que têm, né, uma visibilidade grande, né, a Xuxa é super famosa. Então, o assunto do veganismo ele vai ficando cada vez mais é, em pauta, né? As pessoas começam a enxergar o veganismo de uma outra forma, né? E eu acho É, incrível como pessoas da mídia realmente fazem essa transição de uma forma consciente, né? E de uma forma responsável, né? Para que não surjam essas comunicações e não deixem as pessoas mais confusas em relação a como é fazer esse processo. Né? Por isso que é legal a gente sempre conversar, né? E o nosso bate-papo hoje sobre veganismo ele está aberto em função disso mesmo, né? De a gente
trazer essas questões, né? Ao primeiro É, momento que surgem na cabeça de uma pessoa que decidiu, né, de fato, tirar tudo de origem animal da sua vida. Né? E é o que você falou, né? Um processo, né? Você vai entendendo, né? Às é, vezes você não tem essa percepção relacionada às marcas, relacionado a ingrediente X, né? Tem ingrediente que vem ali camuflado, né? A vitamina D. Às vezes a gente é, vai no mercado, lê que tem vitamina D, você não sabe se a vitamina D é de origem animal ou não, porque não é especificado, é, né? Então aí a gente começa sim. a fazer esse outro trabalho. Bom, se essa marca aqui é vegana, vitamina D, ok. Né? Então você vai mudando realmente toda essa sua consciência e aí as compras no mercado elas passam a funcionar de uma outra forma, né? Você consegue trazer já no seu dia a dia. A gente vai entrando nessa questão do automático, no bom sentido, né? Porque a gente já entende, É, já sabe qual produto sim. pegar e vai deixando, né, as pesquisas cada vez mais de lado, né? Você vê, você está um ano, né? E olha o tanto de coisa que você já aprendeu, o tanto de coisa que você já pesquisou, né? Que você já conseguiu entender. Né? E se você É, for ver, um ano é rápido, né? Passa rápido, olha o tanto de é coisa. muito rápido. E eu acho que é legal isso, porque isso que você falou da roupa, por exemplo, eu acho que a roupa seja talvez o, o lugar mais rápido de você conseguir virar vegano. Porque a roupa não é uma coisa que você compra todo dia, né? Comida você compra, você consome todos os dias. Produto de Sim. limpeza, produto de higiene pessoal, são produtos que a gente consome todos os dias, né? Então você tem uma demanda muito maior do que de roupa. Então, por exemplo, dessa live hoje, as pessoas que estão assistindo, se falarem assim, vou fazer um teste, você já pode hoje parar de comprar ou avisar né, as pessoas ao seu redor que você não usa mais coisas de couro nem de lã. Pronto, já começou. Já comecei agora. Então, a partir disso, o que você faz? Com certeza você tem roupas de couro. Eu tenho também tênis de couro aqui. Eu ainda não me desfiz, mas eu não compro mais e eu já comecei um movimento na minha vida que se alguém for me dar um presente, já sabe que eu não vou aceitar um presente de couro, um presente que tenha origem animal, né? Então, você começa pela roupa. É mais fácil, começa pela roupa. E aí você vai ampliando gradativamente. Eu, na minha transição, consegui cortar a carne primeiro. Então, a carne foi a primeira coisa, porque hoje em dia a gente já tem muita opção vegetariana, né? Em Tem, todos os lugares. tem. Alguns países estão colocando as opções vegetarianas como lei. Tem que ter opção vegetariana, já está virando lei, né? Então, aqui no Brasil já está mais fácil também. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, primeiro vira vegetariano, o Leozinho. Já cortou bastante coisa. Próximo passo, corta o frango. Próximo passo depois disso, como que a gente consegue estruturar? Eu parei de consumir leite, então eu não tomo mais leite, mas eu ainda como queijo. Tá. Então, como que eu fui estruturando isso? Eu parei de comprar queijo. E a gente aqui em casa já está testando umas opções de queijo. Então, dá para fazer queijo com batata, dá para fazer queijo Tá. com inhame. Estou buscando a essência de queijo que ainda não achei, que é para dar o gostinho, né? Não achei para vender, mas já conseguimos fazer. Menina, fiz um de inhame processado com alho poró, vira tipo um requeijão, uma Delícia. delícia. O inhame, ele Então, é um grande aliado do vegano, porque o inhame ele entra em receita doce, em receita salgada, a gente consegue comer inhame dando sabor para tudo, né? então, por exemplo, a gente não compra mais nem leite, nem queijo, mas a gente ainda come pizza, pede esfirra. Se vou Tá, na casa de alguém, agora não estou indo, mas se fosse pedir uma pizza, eu não ia deixar de comer a pizza por causa do queijo. tá. Mas eu acho que o queijo está sendo o último ponto, porque eu e o André a gente está até colocando uma meta. Acho que no final de julho a gente já vai cortar o queijo e aí eu acho que eu já vou estar 100% vegano, Que porque a maravilha. última coisa que demorou para a gente conseguir é o queijo, porque tudo que é vegetariano tem queijo, né? De certa maneira. Qualquer lugar que você vai comer uma coisa vegetariana, a chance dela ter queijo é de 80%. Então, a gente deixou o queijo por último, porque pra gente foi o mais difícil. Eu sempre Entendi. gostei muito de chocolate. O chocolate foi o penúltimo. Então, parei de comer chocolate ao leite, chocolate branco, parei de comprar produtos
E comecei a comprar chocolate de 2 quilos, meio amargo, e fazer as coisas em casa. Então, estou Sim, descobrindo também fazer os doces. Então, sim. acho que cada um, quando se compromete, e não é tão difícil se comprometer, eu acho que você pode estruturar, ver quais que são as coisas que são mais fáceis e comece por elas. Então, assim, Não a partir de espera, hoje, né? não Não tem por que espera, não tem esperar. Já... amanhã, tem. Então começa hoje já. A partir de hoje, vamos combinar. Ninguém mais compra couro, nem aceita coisa de couro. As coisas de couro que você tem na sua casa, continua usando até você conseguir se desfazer delas e não tê-las, né? Uhum. E aí passa para lã, e aí passa para carne animal, e aí vai encontrando. Não existe uma fórmula, né, Ju? Cada um tem Não, que achar a sua fórmula. eu creio que cada um tem o Desenvolver. seu processo, né? Tem pessoas que aceleram esse processo, é, se focando em assistir documentários, porque se sentem recebendo essa carga de informação, e da maioria das vezes é uma carga mais, né? As pessoas chamam de, como é que se diz? Pesada, né? No sentido assim de violência, mas tem pessoas que preferem passar, né, por esse choque, digamos assim, para quebrar de vez, né? Todas essas etapas. Cada um tem o seu jeito certo, não tem jeito certo e errado, né? Cada um faz o seu jeito, É, né? Diante da forma que se sente mais à vontade, tendo em vista que nesse momento, né, eu fui daquelas radical, assim, sabe? Quando eu deixei de comer a carne, eu larguei tudo. Quando eu sou vegana há 6 anos, eu também fiz a transição mudando de casa, né? Quando eu fui morar sozinha, eu me tornei responsável pelas minhas compras, eu consegui fazer a transição total. Na verdade, ficou só nos derivados, né? Porque essa questão de vestimenta, né, as questões de higiene, eu já tinha conseguido adequar um pouco. Mas, assim, a mudança total veio há 6 anos, né? Que aí eu deixei os derivados de vez e eu sou muito botãozinho, assim, sabe? Tipo, a partir de amanhã eu não como mais nada. E aí fechei a boca e nunca mais comprei nada. E há 6 anos atrás, eu sempre falo, é pouco tempo? Mas a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Há 6 anos atrás, você não encontrava tanta lojinha que disponibilizava produtos veganos. A gente não tinha tantas marcas veganas como a gente tem hoje, né? Hoje a é, gente tem assim, nossa, marca de queijo, eu já perdi as contas de quantas tem. Tem bastante marca de queijo, né? De requeijão, a gente já encontra requeijão vegano no Carrefour, por exemplo. Né? Então, assim, é. o acesso vai ficando cada vez mais fácil. Então, é isso que você falou, né? Basta com que você entenda qual é o momento de você fazer essa mudança, né, de vez, e está totalmente relacionado ao nosso paladar, aos nossos hábitos, né? A gente, né, relaciona a coisas que a gente gosta, né? A pizza, por exemplo, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito hábito de comer pizza com queijo, tudo vai queijo, né? Você pega cardápio de É. pizzaria, tem queijo em todos os sabores praticamente, né? E aí a gente começa também a trazer essa mudança, né? Aos pouquinhos, né? Para nossa mesa, né? E para os outros, para as outras áreas É. da nossa vida, né? E trazer a mudança, eu acho que é também, por exemplo, a gente tem uma pizzaria aqui na esquina que a gente sempre pede. E a gente já pediu para eles, a gente já vem pedindo para eles terem pizzas veganas, porque a gente já falou, ó, estamos transicionando, em algum momento a gente vai parar de comer, mas a gente gosta muito da pizza de vocês. Então a Legal, gente já está em contato com ótimo. eles. Eles falaram, olha, a gente vai tentar fazer um lanche vegano, vocês têm alguma receita? Então a gente se aproximou desse produtor local, sabe? E está Legal. propondo. É, a pizzaria que a gente come aqui na esquina. A pizzaria que a gente come na esquina aí. Voltou. Fala. Aham, voltou. Você voltou. É. A pizzaria que você come na esquina é vegana? Não, ela não é vegana, ela tem uma opção de pizza vegetariana, né? E aí a vegetariana vai o queijo. É uma questão também que a gente pode colocar em pauta qualquer dia, né? Em relação a colocar um alimento animal, que é o queijo, numa pizza que é chamada de vegetariana. Mas enfim, né? É muito comum isso acontecer. E aí, sempre que a gente vai pedir, eu peço sem o queijo, né? Eu já me informei, a massa dela não tem nada de origem animal. Esse foi um papo que eu já tive com ela antes, então a gente pede essa pizza, né? Quando eu não peço em pizzaria vegana,
sem o queijo. No começo ela estranhava, ela falava, ah, mas vai ficar estranho sem o queijo, né? Porque o queijo, ele não deixa a pizza seca, ela me falava, né? É. E eu falava assim, não, mas não tem problema, porque eu não consumo nada de origem animal, pode me mandar sem o queijo, né? Por minha conta e risco se ficar ruim, porque a preocupação dela era que eu achasse o produto dela ruim, a princípio. E aí eu Uhum. comecei a pedir essa pizza sem queijo, né? E aí eu dei um feedback para ela. Eu falei, olha, fica maravilhosa sem o queijo. Né? Você pode até colocar como uma opção no seu cardápio de pizza vegana. É um sabor que você já trabalha aí dentro, é só você não acrescentar um ingrediente de origem animal que essa pizza se torna vegana. E aí ela começou a entender esse processo. Ainda não tá no cardápio, mas toda vez que a gente liga lá e ela sabe que é daqui, ela já fala, ah, já sei, é vegetariana sem queijo. Né? Então, assim, é um processo que talvez ela precise de um tempo para entender, né, o quanto é legal, Sim. importante ela ter uma opção dentro do estabelecimento dela sem nada de origem animal, né? Talvez eu precise voltar lá, ter uma conversa fora assim desse momento do pedido, né? Porque é uma mudança assim, ela não vai mudar nada, muito pelo contrário, ela vai deixar de pôr um ingrediente, né? Então para ela assim, até é É, bom, ela vai vender um produto com ingrediente a menos. Né? Então, essa é. questão que você trouxe, né, de conversar com os estabelecimentos é muito legal, porque a maioria deles não tem essa consciência ainda, né? Eles não entendem, né, o porquê que a gente pede sem queijo, por que a gente quer adaptar lanche, por que a gente pergunta se faz o hambúrguer na mesma chapa, né? Tem todas essas questões É. que a gente, quando a gente vai no estabelecimento que não é vegano, mas que tem uma opção, ou que a gente percebe a possibilidade de ter uma opção, a gente, né, tem lugares que eu vou que eu faço mil perguntas, é quem tá comigo fica, meu Deus, eu falo, gente, não é para ter vergonha, tem que perguntar mesmo, É o né? E se eu produto vejo que eu que é um quero lugar Nós somos consumidores, a gente está pagando exatamente, pelo produto. Eu acho que é muito exatamente, importante conversar com as marcas. Fez a compra no mercado, tinha um papelzinho lá, não encontrou algum produto, escrever, não encontrei produtos veganos, pasta de dente vegana. Porque isso, a gente vive num mundo capitalista. A mudança só vem através do dinheiro, ou da desgraça, né? Então, se a gente não concorda, e eu acredito que a maioria das pessoas que, mesmo que consomem animais ou produtos de origem animal, também não concordam com o sofrimento que eles passam, a maneira da gente fazer essa mudança é parando de comprar. Então, se a gente cria esse exatamente, mercado vegano, se você fala, a gente aqui tem um vale-refeição, toda semana a gente pede pizza. Então, eles já falam, é o cliente que é um cliente legal, que sempre compra. Então, se a gente já posicionou que a gente está transicionando e que vai chegar um momento que a gente vai parar de consumir, eles vão querer perder o cliente ou exato, vão se adaptar, né? Então, assim, na pizzaria que você pede, talvez seja só você. Mas quanto mais a gente vai fortalecendo esse lugar financeiro, eu exato. acho que a gente, enquanto massa, a única maneira, uma das únicas maneiras que a gente tem de transformar o sistema é comprando, é abrindo o mercado, né? Então, a nossa voz está no dinheiro. Então, vamos usar o nosso dinheiro de maneira positiva, assim. Então, essa conversa é muito legal de ter. Essa conversa é interessante, né? Porque é o que você falou, ela abre a possibilidade de a gente cada vez mais possibilitar o acesso ao veganismo, né, para as pessoas, né, para que as pessoas entendam todo esse processo, né? Porque é uma questão realmente, né? Você vê é, como ela nunca uma pessoa que vai abrir um estabelecimento, voltar a falar de pizzaria, né? Já eles não pensam em colocar ali naquela opção uma opção vegana, né? Não é algo que É, ainda é comum, né, no meio da é. alimentício. Está ficando. Né? Hoje eu percebo que todo lugar que você acaba frequentando tem uma opção ou outra vegana ou Porque, tá, vegetariana. porque o mercado está crescendo, a procura, a demanda Exatamente. por veganismo está crescendo. Então, é muito importante que a gente continue, todo mundo, tentando cada vez mais verticalizar isso, porque a gente consegue mudar Sim, através da exatamente. compra. Consegue, né? Temos que nos colocar nessa posição realmente da mudança, né? E eu É, sempre acho legal a gente, de uma forma ou de outra, nesses bate-papos, a gente levantar assim, questionar, né, sobre essa relação, a exploração do animal, né? A gente deixar isso claro, porque senão o veganismo ele acaba perdendo a essência, né? Porque o veganismo ele tem como um todo essa preocupação com todo, né? Fala-se muito de cuidar do planeta, e sim, porque uma coisa puxa a outra,
né? Mas lutamos Ah, principalmente para libertar os animais dessa cadeia de exploração, que eles são é, sujeitos, né, por conta dos produtos que a gente consome e que não tem necessidade de a gente consumir, como a gente já falou, né? A gente descobre novos sabores em legumes, em verduras, né, tipo, ah. vegetais, né? A gente tem inúmeros vegetais aí que podem, né, suprir e hoje a gente consegue, como você disse, né, fazer queijo de batata, tem o inhame aí, a gente consegue pegar esses produtos que a gente está acostumado a consumir no nosso dia a dia, né? O queijo, o requeijão, a manteiga. Tem a manteiga de coco hoje, uma delícia, né? Menina, manteiga de cenoura, super fácil de fazer. Cenoura. Cenoura é É maravilhoso. a manteiga mais gostosa que eu já comi na minha vida é a de cenoura e eu faço em 5 minutos. Olha, você precisa deixar essa receita para a gente fazer um post aqui no feed. Receita Eu vou da deixar. Faz, que eu crio uma imagem bonitinha, a gente publica, com certeza todo mundo vai querer experimentar, inclusive eu amo cenoura. Eu amo cenoura. É Amo. a Tipo, mais gostosa. crua, eu E sou... isso aí é legal isso que você está falando, Ju, porque as opções, quando a gente descobre, são muito boas. O meu irmão outro dia foi num japonês e não quis comer peixe, comeu só as opções veganas, que nesse japonês tinha, ou Ah, vegetarianas, que talvez tivesse cream cheese. E aí ele comeu o hot roll de shimeji e falou, gente, fui enganado minha vida inteira. O hot roll mais gostoso é o de shimeji. Eu pedi comida sushi num sushi vegano pelo Instagram e ah. veio com aspargo. Gente, cada coisa gostosa que se você não sai da casinha, você vai ficar sempre comendo a mesma coisa. Então, assim, tem um universo de coisa gostosa aí pra gente descobrir. Tem. E não é tão difícil assim, é só começar. Não. As Então, pessoas plantam na cabeça da geral que é difícil, mas não é difícil, é, né? Basta a gente ter essa consciência inicial, né? Essa ação de mudança, essa percepção no quanto, né, a nossa mudança, um mudando, interfere de uma forma muito objetiva diante do nosso sim, conceito final, né? A gente levanta essa bandeira sempre de que o mundo vai ser vegano e a gente acredita nisso mesmo, né? E a gente quer acelerar esse vai processo, ser. né? E a gente É, acelera esse processo conversando, trocando ideias, se mantendo aberto e disposto a uma conversa, né? Porque muitas vezes é algo que para a gente é muito comum, né? A gente já está inserido nesse meio, mas para a maioria das pessoas é algo que às vezes nunca foi colocado, questionado, né? Nunca foi realmente verbalizado, né? Então as dúvidas ficam é. ali, as pessoas acabam não entendendo, né? Puxa, mas por que ela não come queijo? Né? Eu já tive que explicar várias vezes o porquê eu não como queijo, e aí vem um monte de questionamento, né? E aí você vai criando argumentos, né, diante do que você defende, né, realmente, e aí a conversa vai fluindo e a pessoa, tudo bem, se ela não vai mudar, ela não vai sair de lá deixando de comer o queijo, mas ela vai ficar com aquela sementinha ali plantada, né? E em um certo momento, né, o despertar vem, né? E a gente fala muito disso, né, Rê, porque esse trabalho que a gente faz de ativismo na rua, né? Agora a gente está, né? Não estamos indo à rua, Para. mas, né? Quando tudo começar a andar de uma forma normal, vamos voltar. É, é algo que chama muita atenção das pessoas, né? Porque primeiro as pessoas meio que se assustam, né? Em ver a gente lá parado, segurando a placa que geralmente tem uma imagem que não agrada, né? Mas ao mesmo tempo se colocando dispostos a uma conversa, né? Então, o bate-papo que a gente tem aqui, inúmeras vezes, né? A gente já teve com pessoas que a gente conheceu naquele momento, né? E que fica um bate-papo mesmo, né? A pessoa às vezes te traz algo, né? Uma dica, né? Porque ela também está nesse processo, ou porque ela conhece um filho, o filho dela é vegano, né? O irmão é Acontece, vegano, então ela sempre tem uma história para contar. Então a gente vai percebendo o quanto isso vai ficando possível e cada vez mais de fácil acesso para todos, né? Independente de idade, né? Independente de classe social, né? Existe possibilidades, né? E tem vários movimentos que trabalham também com essas questões. Admiro muito. Então, o veganismo ele está se tornando cada vez mais forte, né? E tem pessoas aí, né, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Colocando essa voz aí, né? Se colocando como voz dos animais é. por onde a gente passa, né? Em relação ao seu processo, deixa eu ver o que mais que eu ia perguntar para você. A gente falou, né, do seu paladar, dos benefícios, né?
É. trouxemos também questões relacionadas não só à comida, né? Mas eu acho bem interessante que você levantou, né? Você prestar atenção à pasta de dente que você está usando, né? Às vezes tem tanta química, né? Que você está colocando para o seu corpo, para dentro do seu corpo, né? A gente não para É. pensar, né? Em todas A essas gente não para para possibilidades. pensar e quando você começa a pesquisar, você fica realmente assustado, Assustado. porque é babado. Exatamente. E fora essas questões relacionadas, né? Até a escova de dente que a gente usa, né? Fora toda essa questão relacionada à empresa ser vegana, aos testes, né? Enfim, tem a questão do material que a escova é feita, né? O quanto isso impacta no meio ambiente. Então, assim, é o que a gente falou, uma coisinha vai puxando a outra, né? E a gente, aos poucos, vai entendendo todo esse processo e a transformação ela acaba acontecendo de uma forma quando a Orgânico. gente percebe, já transformou. Quando a gente percebe, o banheiro já está assim. É super orgânico. Eu acho assim, se eu pudesse compartilhar uma dica para as pessoas que estão pensando em começar, eu estruturaria por etapas mesmo, do tipo, veja aonde você já consegue mudar hoje. Uma coisa, mudou? Define a próxima. Vai fazendo um tijolinho por dia. No quesito da alimentação, eu daria a dica para as pessoas criarem o hábito de fazer a própria comida, de pesquisar sobre comida e antes de fazer uma transformação total, eu acho que igual assim, se você fez total e funcionou, é muito legal, mas tem muita gente que às vezes faz a transformação total, cada organismo é um organismo, não dá para ter uma regra. Então, se informe sobre as propriedades das comidas e assim, vai decidir parar de comer carne de vaca, então já encontre os substitutos. Aí é Porque legal a você gente. levantar essa questão também, a gente não falou ainda, mas é legal a gente pontuar a importância do nutricionista nesse momento, né? Hoje em Sim, dia existem várias nutricionistas que trabalham voltado a vegetarianos, né? Então ajudam nesse processo, né? Então procure um sim. nutricionista para tirar todas as dúvidas, né? Para conversar, para fazer esse processo se tornar É. mais prazeroso, né? Sem Ou essa se não preocupação do você não pode pagar um nutricionista, eu acho que o veganismo traz uma coisa, o veganismo é um estilo de vida que eu acho que faz a gente se apropriar das escolhas e dos conhecimentos. Então começa a ler sobre nutrição e começa a entender quais são as propriedades que você está trazendo para o seu corpo, para a sua alimentação, se apropria disso, né? Para de terceirizar. Eu acho que o que faz com que o que barra o veganismo, muitas vezes, são as pessoas terceirizarem. Ah, mas o que adianta eu parar de comer carne se o mundo. Para de jogar, para de não só terceirizar nesse para o mundo. sentido, não só nesse Não é o sentido, mundo, né, não Rê? é Deus, não é, sabe? É a Terceirizar gente. terceirizar de uma forma geral. É muito interessante isso que você falou, porque além de É, terceirizar nesse exemplo que você deu, as pessoas terceirizam no sentido assim, vou pegar um macro, tá? Ah, mas se eu tiver que matar, eu não como. Ela tá terceirizando, ela tá fechando o olho, terceirizou. né, para matadouro, para, enfim, porque ela não mata, né? Mas o outro matar tá tudo bem ela comer. Então, assim, é muito comum a pessoa terceirizar sempre, né? Desde esse É, âmbito, né, é mais muito fechado. confortável terceirizar. É muito confortável. E eu acho que a gente Sim. está vivendo um momento do mundo, da política, da natureza, da saúde, que a gente está vendo que não dá mais para terceirizar. Não dá mais. A gente tem que trazer a mudança para a nossa vida. Você tem que ser a mudança que você quer ser no mundo. E, gente, isso é tão libertador. Eu recomendo para todo mundo. Eu super recomendo. É muito gostoso. Que legal. E eu acho que uma dica muito boa é isso, assim, quem estiver na live, desliga a live, vai agora no Instagram e começa a seguir, hashtag receitas veganas, hashtag veganismo, começa a seguir ONGs, começa a seguir Animal Livre, vem participar com a gente dos atos Bom, informativos, falta ou 20 segundos para acabar. Falta 20 segundos. O Rei deixou uma dica maravilhosa. Sigam a dica dele. Realmente, venham fazer parte da nossa equipe. Né? A gente tem aí uma equipe que está pronta para ser formada, então vem com a gente. Gratidão, Rei. Eu amei bater papo.